Boa noite a todos. Hoje, 12 de fevereiro de 2020. Pessoal, continuando aquele assunto sobre crenças limitantes, hoje eu vou falar um pouco mais sobre crenças limitantes e dar alguns exemplos para vocês a respeito de crenças limitantes. As crenças limitantes são coisas ou verdades, na realidade, verdades que nos dizem que é verdade. Na realidade, alguns, na sua maioria, são mentiras. Ou seja, algumas coisas que recebemos no dia a dia, isso acaba por se tornar uma verdade. É aquela história que o pessoal fala, uma mentira repetida muitas vezes acaba se tornando uma verdade. Por que se tornam verdades? Porque na grande maioria das vezes as pessoas passam a acreditar. E acreditando passa a ser verdade para elas. Quer ver um exemplo de uma crença limitante muito simples que muita gente, principalmente as pessoas da zona rural, os mais antigos também, por exemplo, ovo com manga. Um exemplo: se eu comer ovo, não posso comer manga naquele dia. Eu tenho parentes que, se comerem manga no dia, naquele dia não comem ovo. Então, gente, comer manga, tomar café, por exemplo, café com leite, manga com leite faz mal. São coisas que as pessoas acabam recebendo isso no dia a dia, quando criança, vão crescendo e essas crenças vão bloqueando as pessoas. Outro exemplo de crença bloqueante, ou limitante, vamos dizer assim, uma mãe que cria o filho sempre dizendo para ele: esse menino é muito burro, esse menino faz tudo pela metade, esse menino, por exemplo, é azarado. Ou seja, tudo aquilo que você começa a falar acaba se tornando uma verdade. A pessoa começa a achar que aquilo é verdade. E isso a pessoa acaba levando para o resto da vida. Muita gente não sabe, mas a maioria das pessoas, elas ficam com muitos bloqueios e dão errado em muitas coisas por conta dessas crenças limitantes. Muitas pessoas acabam por não conseguir sucesso na vida. Vou te dar um exemplo: a pessoa começa a dizer: essa menina é doente, ou esse menino é doente, esse menino é rude. Quando eu era criança, a professora falava: esse menino é rude, esse menino é... E aí vai. Então tem uma série de situações que aquilo começa a ser falado e acaba se tornando verdade. Então nós temos que ter cuidado para que essas crenças não limitem a vida das pessoas. Algumas crenças, elas são hereditárias. Outras crenças são adquiridas na nossa comunidade. Outras crenças são adquiridas hereditárias, que eu digo porque acaba trazendo, né? O pai passa para o filho, e aí vai indo. Vou dar um exemplo bem rápido aqui para a gente finalizar, para o vídeo não ficar muito longo. Um exemplo de uma crença limitante que acaba por atrapalhar a vida de uma pessoa. É uma coisa bem simples. Vou dar um exemplo: uma pessoa que toda vez que ela fritava peixe, uma mulher fritava peixe, ela tirava a cabeça e o rabo do peixe. E ela passou isso para a filha dela, e a filha dela passou para a neta, ou seja, a terceira geração utilizando desse artifício de, quando fritava peixe, cortava a cabeça e o rabo. Um belo dia, o esposo da pessoa, da neta, né, da terceira geração, perguntou: por que você corta a cabeça e o rabo do peixe? Você tira a cabeça e o rabo do peixe antes de fritar? E a pessoa disse: não sei, minha mãe me ensinou assim. E eu aprendi assim, não sei porquê. Aí um belo dia perguntou à sogra: minha sogra, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe? Ela disse: eu não sei, minha mãe me ensinou assim. Ele achou aquilo um tanto curioso. E um belo dia, ainda viva, a avó, né, da esposa dele estava num encontro de família. Ele perguntou:
É, Quando, quando você frita peixe, vovô, por que você fritava, né? Cortava a cabeça e o rabo do peixe? Ela disse, não, meu filho, naquela época é porque nós éramos muito pobres, nós tínhamos uma frigideira muito pequena e às vezes ficava cru ou a cabeça ou o rabo e o meu marido não gostava, então por isso eu cortava a cabeça e o rabo do peixe. Então, gente, só para que vocês entendam, moral da história, a avó tinha motivos para cortar a cabeça e o rabo do peixe. A filha e a neta não tinham mais motivo, mas continuavam fazendo as mesmas coisas. Ok, gente? Amanhã eu tenho mais aí algumas dicas sobre crenças limitantes. Valeu, um abraço.